Boda pliés, entrez por favor. A figura magra de Monsieur Ivan me indicou que entrasse em sua pequena sala de aula. Embora o exterior do conservatório fosse muito grandioso, as salas de aula não eram. Feltro vermelho havia sido preso ao papel de parede, descascado para absorver o som, e havia um cheiro nitidamente rançoso pairando no ar. Não que isso fosse me desanimar. Posso cumprimentá-lo por seu belo sobrenome, que descobri desde o nosso último encontro. É bem peculiar, comentou Monsieur Ivan, passando a mão no queixo magro. Baixei a cabeça. Ah, sim, o garoto que não fala. Bem, não vamos então perder tempo com conversas, petit monsieur. Vamos começar. Comecei a abrir meu estojo. Não, devemos permitir que o instrumento se acostume à sala. Está frio devido ao clima de janeiro das ruas parisienses e precisa se aquecer. Falando nisso, por favor, repita o que vou fazer. Monsieur Ivan levantou a mão esquerda e esticou os dedos. 1, 2, aperte. Ele prontamente fechou a mão e eu repeti o gesto. Devemos fazer isso 5 vezes com ambas as mãos. Em seguida, Monsieur Ivan me fez apoiar as mãos em sua mesa. Então pediu que eu levantasse cada dedo o mais alto possível e o mantivesse erguido durante uma contagem de 1 até 2. Ele claramente percebeu minha confusão, já que nada daquilo acontecia em minhas sessões com papai. Petit monsieur, você acha que um corredor se atira à pista antes de se alongar? Devemos ao instrumento a gentileza de estarmos prontos para tocá-lo. Eu assenti e somente depois de vários minutos de preparação de dedos e pulsos tive permissão para remover meu violino do estojo. Agora faça como eu, por favor, insistiu Monsieur Ivan. Imitei seus trilos e estudos antes de passarmos para escalas e arpejos. Muito bom, pequeno Bo. Percebo que você já melhorou desde o nosso primeiro encontro. Tem praticado? Assenti mais uma vez. Muito promissor. É essa característica que permite que um músico mediano atinja a grandeza. Então, como seu professor, vou lhe ensinar técnicas de cordas de alto nível, como controle de vibrato, diferentes movimentos do arco e séries harmônicas. Tentarei corrigir problemas em sua técnica e encorajá-lo a ultrapassar os limites da interpretação musical. Isso soa aceitável para você? Soava mais do que aceitável. Na verdade, parecia que o próprio Deus havia se oferecido para me mostrar a porta de entrada do céu. O resto da lição foi cansativo. Eu não conseguia tocar mais do que algumas notas sem Monsieur Ivan me interromper para comentar sobre o posicionamento de meus dedos, minha postura ou minha musicalidade. Era um turbilhão de informações e comecei a questionar por que eu decidira tocar violino para começo de conversa. Bem, quando estava prestes a começar a chorar, Monsieur Ivan declarou que nossa primeira aula havia terminado. Acho que nossa aula acabou, Monsieur Beau. Tirei o queixo do instrumento e permiti que o violino e o arco baixassem até meus joelhos. Cansativo, não é? Não se preocupe, isso é normal. Você nunca teve uma aula apropriada. Muitas de nossas sessões serão igualmente difíceis para o seu corpo e para a sua mente, mas vai ficar mais fácil a cada vez, prometo. Vejo você na sexta-feira. Enquanto isso, por favor, pratique relaxar os ombros. Notei que, cada vez que eu o interrompia, eles ficavam mais tensos. Isso não é bom para nós. Como? Escrevi. Boa pergunta. Você deve tentar ir para um espaço sagrado em sua mente. Talvez imaginar um momento em sua vida em que se sentiu em paz. Essa é sua tarefa nos próximos dias. Vejo você na sexta-feira. Obrigado, petit monsieur. Terminei de guardar meu violino no estojo e deixei a sala de Monsieur Ivan. A maioria das pessoas não seria capaz de dizer se um garoto silencioso estava chateado ou exuberante, mas Evelyn logo percebeu que algo não estava bem. Foi uma aula difícil, meu querido. Olhei para o chão. Você deve lembrar que Monsieur Ivan não está acostumado a ensinar alunos tão jovens. O conservatório é um lugar para graduandos, que passam cada hora do dia estudando. Enquanto esperava por você na recepção, vi alunos com 2 vezes a sua idade entrando e saindo. Duvido que ele vá tratá-lo de forma diferente por ser mais novo. Olhei para Evelyn e sorri. Ela continuou. Você deve ser uns 10 anos mais jovem do que os outros alunos do conservatório, Chérie. Sua conquista é além de excepcional. Nas semanas seguintes, pratiquei furiosamente. Minhas noites eram consumidas com visitas à casa de Evelyn, onde eu praticava minhas escalas, mostrava minha postura e tocava Vênus,
o segundo movimento de Os Planetas, de Holst. Pobre mulher, ela deve ter ouvido a peça umas 100 vezes, mas, todas as noites, ela aplaudia e dizia que gostava ainda mais do que da última vez. Durante os dias em que eu não estava no conservatório, eu passava um tempo no ateliê com Monsieur Landowski. Monsieur Bouy estava a caminho do Rio de Janeiro, e em sua ausência eu tinha me tornado o assistente de fato, levando ferramentas, preparando café e ouvindo Monsieur Landowski exclamar de prazer ou gritar de angústia enquanto trabalhava em suas encomendas. Como recompensa, eu tinha permissão para pegar livros de sua biblioteca pessoal. Ele me concedeu essa honra quando me flagrou olhando com saudade para uma das estantes uma noite depois do jantar. Como resultado, devorei obras de Flaubert, Proust e Maupassant. Depois de ter devolvido meu terceiro livro em uma semana, Monsieur Landowski arregalou os olhos. Santo Deus, rapaz, no ritmo com que você está devorando minha coleção, terei de comprar toda a Bibliothèque de la Sorbonne. Abriu um sorriso largo e ele continuou. Devo confessar que não conheço muitos jovens com tamanha paixão pela literatura. Você é avançado demais para a sua idade. Tem certeza que não é um homem de 40 anos que descobriu a fonte da juventude? No conservatório, minhas lições com Monsieur Ivan continuaram em ritmo acelerado, e a cada sessão eu me acostumava mais à sua maneira de ensinar. Relaxe os ombros, petit monsieur. Vá para o seu espaço sagrado. Aquilo era algo contra o qual eu me via lutando. A cada comentário que eu faço, você fica mais tenso. Isso é uma aula, pequeno Bo, e você é um aluno, está aqui para aprender. Havia uma ironia no que Monsieur Ivan estava me pedindo, enquanto ao mesmo tempo levantava a voz e batia os braços. Se eu tivesse a opção de falar, acho que teria gritado de frustração. Mas em vez disso, eu cerrava os dentes e continuava a tocar. Embora estivesse exasperado, certamente não me ressentia de meu professor. Ele não era agressivo, nem um mesquinho. Era simplesmente apaixonado por seu ofício e estava ansioso para que eu me aprimorasse. Minha irritação nascia do desejo de alcançar a perfeição. Todas as noites eu suava praticando tudo que Monsieur Ivan tinha me ensinado. Deduzi que, com meu trabalho árduo, suas críticas cessariam lentamente. Algumas semanas depois, Monsieur Ivan me permitiu tocar um solo inteiro sem me interromper. Bom, Bo, seu legato está melhorando. Isso é progresso, inclinei a cabeça. Como eu não acredito que você seja capaz de fazer isso por conta própria, vamos fazer uma lista de coisas que o deixam feliz. Então, quando ficar com raiva por eu corrigi-lo, você vai pensar nessas coisas e a tensão vai desaparecer. Por favor, sente-se. Ele apontou para o banquinho ao lado de sua cadeira à mesa. Parece, meu jovem, que você carrega o peso do mundo em seus ombros. Congelei, imaginando se Monsieur Ivan teria descoberto meu verdadeiro nome. Ele já havia detectado que éramos da mesma parte do globo. Quem ele conheceria? Meu estômago se revirou quando pensei nas consequências. Isso não é bom, Bo. Um grande violinista não pode se apresentar com tanto peso puxando para baixo. Seus ombros devem estar livres para se moverem com o instrumento. Então, juntos, vamos tentar levantar esse peso. Percebi que sua analogia fora apenas uma coincidência. Meu coração começou a bater um pouco mais devagar. Sentei-me ao lado dele e peguei meu papel. Então, vamos começar a nossa lista de felicidades. Minha caneta pairou no ar e Monsieur Ivan riu. Ok, eu vou começar, disse ele. O que me faz feliz? Ah, sim, uma boa vodka, ele escreveu. Muito bem, sua vez. Minha caneta continuou no ar. Você tem amigos, petit monsieur? Os Landowski, escrevi. Sim, mas fora da família Landowski. Eu não frequento a escola, então não vejo outras crianças. Tem razão. Quando tento me lembrar do que me fazia feliz quando tinha 10 anos, penso nos meus amigos de escola. Nós brincávamos pelas ruas de Moscou por horas a fio. Monsieur Ivan cruzou os braços e inclinou-se para trás da cadeira. Eu atirava bolas de neve e construía iglus, mas você não tem essa oportunidade no momento. Violino, livros, escrevi. Ah, sim, essas coisas são maravilhosas de fato, mas nos isolam. Quando eu peço que você vá a um espaço sagrado, nenhum deles pode fornecer isso. Você precisa de experiências, meu jovem. Vou ver se podemos fazer você passar algum tempo com outros meninos de sua idade.
Um ex-aluno meu frequenta o orfanato Apprenti d'Auteuil várias vezes por semana para tocar para as crianças. Vou entrar em contato com ele e perguntar se você poderia participar das atividades recreativas na hora do almoço, ou talvez à noite quando vier a Paris. Ele notou a expressão de horror em meus olhos. Não tenha medo, petit monsieur. O que você teme? Ser internado no orfanato? Assenti vigorosamente. Monsieur Ivan riu. Não precisa se preocupar, meu jovem. Monsieur Landowski e eu conversamos com frequência. E eu sei quanto ele valoriza sua presença em sua casa. Estamos combinados? Eu me segurei firme e balancei a cabeça. Ora, ouça o que diz a voz da experiência. A vida é feita de pessoas, e não há pior punição do que a solidão. Estou fazendo isso pelo seu bem. Olhei para o chão, mas Monsieur Ivan continuou. Além disso, esses jovens não têm paz e conheceram as dificuldades da vida muito antes do que deveriam, assim como você. Acredito que lhe faria bem passar um tempo com eles. Eu não respondi. Monsieur Ivan soltou um suspiro. Tudo bem, se você disser sim, prometo que me absterei de criticá-lo por uma lição inteira, e você poderá tocar o que quiser. Essa é uma oportunidade rara. Você não me pegaria fazendo tal arranjo com os meus alunos de graduação, sabia? Temos um acordo? Sentindo que não era realmente uma opção negar o seu pedido, apertei a mão dele. Excelente. Vou telefonar para o Sr. Landowski e garantir que tenhamos sua permissão. Depois procurarei meu antigo aluno. Merci, petit monsieur. Vejo você na terça-feira. 14. Que beleza, meu pequeno chéri. Essas visitas só servirão para aumentar a sua gratidão a Monsieur e Madame Landowski. Evelyn não estava errada em seu resumo sobre o orfanato Apprenti d'Auteuil. O local tinha uma aparência sombria, com janelas apodrecidas e alvenaria dilapidada. Fomos recebidos nos grandes portões de ferro por uma mulher alta e magra chamada Madame Gagnon, que nos conduziu através do pátio de concreto. Estamos fazendo esse favor apenas por causa da contribuição que o jovem Monsieur Bodin faz com seu violino. Realmente não temos tempo para supervisionar uma criança extra. Madame, tem noção de quanto estamos lotados depois da Grande Guerra? Não tenho 1 centímetro de espaço sobrando. Madame Gagnon, sei que Monsieur Landowski e Monsieur Ivan ficarão incrivelmente gratos à senhora por permitir que Beau passe algum tempo com outras crianças. Bem, eu não sei o que isso vai trazer de bom para o menino, já que ele não fala, então não consigo entender o que ele vai ganhar atravancando meu pátio de recreio. Madame Gagnon, Monsieur Landowski me indicou que gostaria de contribuir para a manutenção do orfanato. Se isso alivia a alma dele, que assim seja, madame. Temos muitos parisienses com a consciência pesada, cujas doações nos permitem manter as portas abertas e alimentar as crianças. Se Monsieur Landowski realmente quiser fazer a diferença, ele poderia fornecer a algumas dessas crianças um lar amoroso. Eu vi Evelyn se impertigar e fazer um gesto em minha direção. Madame Gagnon ergueu as sobrancelhas. Bem, está na hora de as crianças saírem para o ar fresco. Elas ficarão aqui por apenas 1 hora. E espero que seja rápida em seu retorno, Madame Evelyn. Depois da recreação, vou deixar o menino do lado de fora dos portões, e ele não será mais minha responsabilidade. Eu entendo, Madame Gagnon, respondeu Evelyn. A mulher esguia virou-se e entrou no orfanato. Quando as grandes portas de madeira se fecharam atrás dela, o som ecoou pelo pátio. Santo Deus, não devo me apressar em julgar, pequeno Beau, pois ela tem um trabalho difícil. Mas sinto que é lava e não sangue o que corre pelas veias daquela mulher. Ainda assim, tenho certeza de que as crianças de quem ela cuida provarão que estou enganada. Lembre-se, só teremos 1 hora. Tente se divertir, chérie. Você gostaria que eu ficasse com isso? Evelyn levou a mão ao meu estojo de violino, que eu ainda estava segurando depois da aula anterior com Monsieur Ivan. Instintivamente, eu me agarrei a ele. Era a minha posse mais valiosa, e eu não queria que ninguém o tirasse de mim, nem mesmo Evelyn. Muito bem, Beau, você pode ficar com ele se quiser. As portas do Apprenti d'Auteuil se abriram mais uma vez e as crianças começaram a inundar o pátio. Meu Deus, alguns desses casacos de inverno têm mais buracos do que queijo suíço, murmurou Evelyn. Boa sorte, pequeno Beau, eu o vejo daqui a pouco. Com isso, ela saiu pelos portões de ferro. Eu havia me perguntado algumas vezes como pessoas escravizadas da antiguidade se sentiam enquanto esperavam para entrar em um coliseu fervilhando de romanos e enfrentar os leões. De repente, senti que sabia. A variedade de idades me chocou.
Tive a impressão de que alguns dos residentes nem poderiam mais ser descritos como crianças, enquanto outros não tinham mais do que 2 ou 3 anos de idade. Suas mãos pequenas entrelaçadas às dos moradores mais velhos. O pátio de recreação se encheu rapidamente, e os que passavam por mim me olhavam com desconfiança. Algumas crianças tiraram giz dos seus bolsos e começaram a desenhar quadrados no chão. Outras tinham bolas de borracha velhas, que jogavam umas para as outras. À medida que esse frenesi de atividade se desenrolava, simplesmente fiquei parado e olhei em volta, sem saber o que fazer. Na verdade, nunca tendo frequentado uma escola, eu não estava acostumado a socializar, exceto, é claro, por um indivíduo, o garoto que tinha sido meu melhor amigo, a quem eu amava como a um irmão, o menino de quem eu estava fugindo. Ele era a razão pela qual eu tinha escapado para a neve, no pior dia da minha vida. Um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu contemplava as consequências de vê-lo novamente. Ele jurou me matar, e pelo seu olhar assassino naquela manhã terrível, eu não tinha por que duvidar. Quem é você? Um garoto com um rosto angular e touca de lã encardida parou diante de mim. Peguei o papel no bolso e comecei a escrever. O que você está fazendo? Ele lhe fez uma pergunta, disse o outro garoto, que tinha sobrancelhas espessas e escuras. Meu nome é Bo, eu não falo. Olá, segurei o papel na minha frente. Os 2 meninos olharam para ele. De repente, me ocorreu que estava sendo prepotente em minha suposição de que todos ali sabiam ler. O que está escrito, Maurice? Indagou o menino com a touca. Que ele não fala. Bem, por que ele está aqui então? Por que você está aqui? Do que seus pais morreram? Estou apenas de visita, rabisquei. Não estou entendendo. Por que alguém ia querer visitar esse lixão? Eu gostaria de fazer amigos, escrevi esperançoso. Os 2 meninos começaram a rir. Amigos? Seu lugar é no circo. E o que é isso aí, menino do circo? O que se chamava Maurice pegou meu estojo de violino. Uma onda de pânico tomou conta de mim. Balancei a cabeça com tanta energia quanto pude reunir e juntei as mãos implorando silenciosamente que ele o devolvesse para mim. Um violino, não é? Por que você traria isso aqui? Quem você pensa que é? Aqueles nomes do Baudin? É isso mesmo, Jondrette. Basta olhar para as roupas dele. Ele acha que é um pequeno monsieur todo chique, não é? Você acha que é engraçado, não é? Veio aqui para rir da nossa cara porque não temos nada? Continuei balançando a cabeça e caí de joelhos, na esperança de que eles vissem meu desespero. Rezar não vai ajudar em nada por aqui. Vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro, então. Jondrette tentou abrir o estojo. Cada fibra do meu ser queria gritar, atacá-lo verbalmente ou usar a razão para pegar de volta o violino. Mas eu sabia que não podia chamar a atenção. Me dá aqui, seu fracote. Maurice arrancou o estojo de Jondrette e começou a puxar os clipes, tentando forçá-los. Ele foi bem sucedido e jogou as fivelas de metal no chão. Então Jondrette abriu a tampa e com suas mãos sujas tirou de dentro minha preciosa carga. Olha só para isso. Eu diria que é ainda melhor do que o de Bodin. O que você acha, Jondrette? Vamos tentar vender isso aqui? Quem pode comprar isso sem nos denunciar imediatamente? A gendarmerie por tentar vender coisas roubadas? Tem razão. Talvez isso seja uma boa oportunidade para ensinar ao monsieur riquinho uma boa lição. Jondrette levantou meu violino acima da cabeça. Fechei os olhos e me preparei para a queda da madeira no concreto. Para minha surpresa, o som não se materializou. O que você acha que está fazendo, seu sapo horroroso? Abri os olhos e vi uma garota de cabelos louros agarrando o braço de Jondrette. Ei, me solta! Gritou ele. A menina apertou mais. Ai! Devolva isso, Jondrette, ou eu vou contar a Madame Gagnon que foram vocês 2 que invadiram o depósito e roubaram os biscoitos. Você não tem nenhuma prova disso, sua dedo duro. Acho que as migalhas debaixo da sua cama podem ser suficientes, Maurice. A menina apontou para a porta, onde Madame Gagnon estava fumando um cigarro, enquanto observava as crianças mais novas. Se eu correr agora e contar, ela vai lá checar mais depressa do que um raio, e você sabe disso. Maurice e Jondrette se entreolharam. Por que você está defendendo esse vermezinho? Você não viu as roupas que ele está usando? Ele tem dinheiro, veio aqui para rir da nossa cara. Nem todos neste mundo estão atrás de você, Maurice. Agora, Jondrette, entregue o violino. Jondrette hesitou e a menina revirou os olhos. Tudo bem, você é quem sabe. Ela virou a cabeça para o prédio e levantou a voz. Madame... Tudo bem, Jondrette cedeu. Aqui, ele se libertou do apertão da garota e me entregou o violino. Você sempre precisa de meninas para te defender, sibilou. Já chega.
Vão embora daqui, seus idiotas, ordenou minha salvadora. Relutantes, Maurice e Jondrette começaram a se afastar, mas não antes de o último ter dado um bom chute no meu estojo, o que o fez derrapar pelo pátio. A garota foi buscá-lo e o trouxe de volta para mim. Eu estava sentado no chão, embalando meu violino como se fosse um cachorrinho doente. Sinto muito por eles. Eu não levaria para o lado pessoal. Eles são horríveis com todo mundo. Aqui, deixa eu te ajudar. Ela começou a juntar os pedaços de papel que haviam caído no chão enquanto eu implorava aos meninos, e fitou a folha de cima. Você não fala? Balancei a cabeça. Meu Deus, estava me perguntando por que você não gritou. Você se chama Bo? Eu assenti. A garota riu. O som foi tão agradável que pensei que meu coração fosse parar de bater ali mesmo. Gostei de seu nome, Bo. É porque você carrega um violino? Eu dei de ombros, e sem que percebesse, um sorriso surgiu em meu rosto. Tirei minha caneta do bolso e comecei a escrever. Como você se chama? Ah, sim, me desculpe. Meu nome é El. É um prazer conhecê-lo, Bo. 20 de março de 1929. Monsieur Ivan insistiu que eu participasse de atividades recreativas no orfanato Apprenti d'Auteuil para que eu pudesse desfrutar de algumas experiências positivas com outras crianças. Ele acredita que, se eu puder fazer amigos, o peso do mundo será tirado dos meus ombros e eu me tornarei um violinista melhor. Atendi ao desejo de Monsieur Ivan e, nas últimas semanas, participei de intervalos na hora do almoço às terças-feiras e recreação noturna às sextas-feiras. Sou grato pela experiência e aprendi o quão afortunado sou por ter sido acolhido pela generosa família Landowski. Muitas das crianças do orfanato perderam seus pais na Grande Guerra. Na verdade, é um pouco difícil fazer amizades devido à minha condição. Não posso pedir a bola nem cantar durante o jogo, que é chamado de amarelinha. No entanto, estou determinado em minha busca por me tornar um violinista virtuoso e vou persistir. Há uma pessoa que conheci no Apprenti d'Auteuil com quem gosto de passar o tempo. O nome dela é Ellie, e ela não se importa que eu não fale. Está muito mais interessada na minha música e me pediu em várias ocasiões que eu tocasse violino para ela. Confesso que ainda não reuni coragem suficiente para isso. Não por medo do que as outras crianças podem fazer, embora com base na experiência, essa seja uma preocupação legítima. Na verdade, eu teria tanto medo de desapontá-la que sou impedido pela ansiedade. Seu cabelo dourado e olhos azuis me fazem pensar em um anjo, e a ideia de desapontar um anjo é perturbadora demais. Ergui a caneta da página. Não achei que gravar meus sentimentos em meu diário oficial seria apropriado, caso a família Landowski tentasse ler seu conteúdo. Mudei para as minhas páginas secretas, das quais estas faziam parte. Se ainda não era óbvio, valia a pena suportar os horrores do orfanato Apprenti d'Auteuil para passar 2 horas por semana com Ellie Leopine. No breve período em que a conheci, descobri que ela tocava viola de corda e flauta e era autodidata. Os instrumentos pertenciam aos pais de Ellie e eram a única conexão que ela tinha com ambos. Os dois morreram na guerra. O pai de Ellie morreu nas trincheiras e sua mãe durante o surto de gripe de 1918. Ela tinha 13 anos e por isso não se lembrava de nenhum dos dois. Talvez a coisa mais triste que aprendi sobre Ellie é que ela tinha um irmãozinho, com apenas algumas semanas de idade quando a mãe morreu. O orfanato conseguiu providenciar sua adoção imediata, pois havia uma alta demanda por recém-nascidos, por parte de famílias que haviam perdido tanto no conflito. Mas Ellie não teve tanta sorte. Ela morava no Apprenti d'Auteuil havia 11 anos. Quando estou com ela, percebo que não penso em mais nada. Nesses momentos, não fico remoendo meu passado, nem a dor e a tragédia que vivi. Nesse sentido, ela é como a música, capaz de me transportar para um lugar além do chão físico sob os meus pés. Por Deus, quem eu estou pensando que sou? Lord Byron? Na verdade, sempre achei a poesia dele um pouco difícil de engolir, mas agora sinto que me identifico profundamente com seus versos. Tenho vergonha de dizer que, desde que conheci ele, não me importo com mais nada. Minhas visitas noturnas a Evelyn são secundárias, assim como os livros que peguei emprestado do Sr. Landowski. Até minhas aulas de violino com Monsieur Ivan ficaram em segundo plano. Minhas viagens quinzenais para Paris não são mais alimentadas pela emoção de tocar no conservatório, mas pela ideia de passar um tempo com minha nova amiga. Estou ciente dos efeitos do amor e do que ele pode fazer com a mente.
Pelos livros que li, entendo que até o mais resistente dos cérebros pode perder todo o senso de razão e lógica. E mesmo sabendo disso, eu não me importo. Ellie me contou que já leu todos os livros da biblioteca do orfanato 2 vezes, então decidi levar para ela romances da coleção de Sr. Landowski. Se isso não é uma prova de que estou perdendo o juízo, não tenho certeza do que é. Os livros não são meus e odeio pensar em como Monsieur Landowski poderia se sentir caso descubra o que estou fazendo. Mas não consigo me controlar. A vontade de agradar a Ellie se sobrepõe a qualquer consequência que minhas ações possam ter. Quando ela termina um livro, discutimos juntos. Uso o termo discutir de forma ampla. Ela fala, eu escrevo. Embora, de uma maneira incrível, ela muitas vezes saiba o que eu gostaria de dizer, sem minha caneta precisar tocar no papel. Amanhã é terça-feira e espero que Ellie tenha terminado O Fantasma da Ópera. Fico corado quando penso nisso, pois é a história de um músico talentoso que tenta conquistar uma mulher inatingível e bela com sua arte. Gosto de pensar que tenho uma vantagem significativa em relação a ele, pois meu rosto não está desfigurado, embora, devo admitir, se eu quisesse impressionar Ellie com minha habilidade musical, primeiro precisaria tocar para ela. Guardei meu diário e subi na cama. Eu tinha tocado um conjunto particularmente desafiador de arpejos para Evelyn naquela noite, e logo vi seus olhos se fechando, auxiliados por lembranças do rosto doce de Ellie. Virei-me para a frente e mais uma vez senti uma pontada no peito. Esquecer de remover a sacolinha do pescoço estava se tornando cada vez mais frequente. Com o passar do tempo, ia simplesmente ficando mais e mais fácil esquecer quem eu era e por que estava ali. Nas sextas-feiras à noite, eu tinha permissão para entrar no apprenti d'auteur e ir para a sala comum, no primeiro andar, e ficar com as outras crianças. Ela e eu nos sentávamos do banco da janela e olhávamos a Rue Jean de La Fontaine. Não posso acreditar que Christine seja feliz de verdade com Raoul, comentou Ellie sobre o romance de Gaston Leroux. A música é a paixão dela, e só o fantasma realmente entende isso. Raoul é chato, ele é apenas bonito e rico. O fantasma é um assassino, escrevi em resposta. Ellie riu. É verdade, Bo. Quem você escolheria? Ela olhou para mim, seus olhos azuis de alguma forma enxergando além dos meus e penetrando na minha alma. O homem rico e chato ou o assassino interessante? Ponderou ela. Talvez pareça loucura, mas acho que eu arriscaria com o fantasma. Suponho que, se ele se voltasse contra mim, seria melhor levar uma vida curta e apaixonada do que uma longa e chata. Você é muito sábia. Não, acho que você nos confundiu, Bo. Você é o sábio, você não fala, mas é capaz de transmitir em uma frase escrita o que eu levaria horas para dizer. É uma necessidade. É mesmo? Ela sorriu e olhou pela janela. Às vezes parece que você quer falar. Senti um aperto no estômago. Tantas palavras estavam transbordando de meus lábios. Enfim, por que você não toca para mim, Bo? Garanto que Maurice e Jondrette não vão se atrever a incomodá-lo de novo. Você ainda não tocou para mim. Eu sou apenas uma amadora que aprendeu a tocar através de livros e alguma prática. Na verdade, nem sei se possuo alguma habilidade. Eu ficaria envergonhada de tocar para você. Você, por outro lado, é aluno de Monsieur Ivan. Ainda não sou perfeito, escrevi. Bem, ninguém jamais pode ser perfeito, mas você está recebendo aulas no Conservatório de Paris. Não conheço mais ninguém da nossa idade que tenha sido admitido. É meu sonho estudar lá um dia, mas... Ela gesticulou para o ambiente ao seu redor. Como eu poderia pagar? Ellie baixou a cabeça e, naquele momento, senti que meu coração ia se partir ao meio. Você vai, um dia. Obrigada, mas duvido que seja verdade. Não consigo nem imaginar um dia que vou sair daqui, muito menos atravessar as portas do conservatório. Os olhos de Ellie estavam começando a se encher de lágrimas. Cada fibra do meu ser queria abrir minha boca e consolá-la, assegurar-lhe de que eu era a prova viva de que tudo era possível. Eu sabia, no entanto, que era essencial que eu resistisse. Tive uma ideia. Desamarrei as cordas que prendiam meu violino ao seu estojo quebrado e coloquei o instrumento sobre o queixo. Agarrei meu arco, fechei os olhos e comecei a sonata número 9 de Beethoven. Enquanto tocava para ele, senti minha performance se elevar. A importância de cada nota aumentou. Agitei o arco para longe do violino e concluí a peça, e ousei abrir os olhos para averiguar a reação dela.
Ela estava olhando para mim com os olhos arregalados e não mais chorosos. Bo, isso foi incrível. Eu sabia que você devia ser muito talentoso para Monsieur Ivan aceitá-lo, mas mesmo assim, abaixei a cabeça. A adrenalina estava correndo pelas minhas veias, e saber que minha performance alcançara o efeito desejado fez meu coração bater forte. De repente, percebi que meu público tinha sido consideravelmente maior do que apenas ele. Virei-me lentamente para a sala e vi um mar de rostos atordoados olhando para mim. No fundo da sala, as sobrancelhas de Madame Gagnon estavam tão arqueadas que pensei que a ergueriam do chão. Para minha total surpresa, ela levantou as mãos devagar e começou a aplaudir. Os outros seguiram seu exemplo e, em pouco tempo, recebi aplausos arrebatadores. Até Maurice e Jondrette, ainda que não batessem palmas, estavam com um olhar de surpresa. Ellie deve ter percebido que eu estava ficando atordoado, então segurou minha mão, e esse foi o momento mais perfeito da minha vida. Os aplausos cessaram, e Madame Gagnon decidiu me elogiar. Bravo! Apesar de sua idade, sinto que o meu Sr. Bodin teria que se esforçar muito para superá-lo. Está vendo? Sussurrou Ellie. Você deve ter sido bom. Ela me beijou no rosto. Obrigada, Bo. Fiquei imediatamente corado e tentei conter meu constrangimento devolvendo o violino de volta ao estojo. Quando eu posso ouvir você tocar? Escrevi assim que o fechei. Você acha que vou querer tocar para você agora? Depois disso? Seria como um recém-nascido tentando recitar versos para Shakespeare. Me faria muito feliz. Ellie cobriu o rosto, sorridente, com as mãos. Ah, está bem. Vou treinar no fim de semana e estarei pronta quando você chegar na próxima terça. No mínimo, você vai poder me dar umas dicas sobre como eu posso melhorar. Quando Evelyn chegou para me levar de volta a Boulogne-Billancourt, Madame Gagnon me conduziu ao portão e contou o que tinha acontecido. Ele tem um grande talento, que é muito bem-vindo aqui. No ônibus para casa, Evelyn percebeu o quanto eu estava contente. Não posso acreditar que você tocou para as crianças. É uma notícia maravilhosa, Bo. Tenho certeza de que o Monsieur Landowski vai ficar feliz em saber que sua autoconfiança está melhorando. O que Evelyn não sabia, é claro, era que eu não tinha tocado para as crianças, apenas para uma única garota, uma que parecia estar mudando rapidamente os rumos da minha vida. Quando voltei ao Apprenti d'Auteuil, na terça-feira, ela segurou minha mão e me disse para segui-la. Cruzamos o pátio e, para minha surpresa, Madame Gagnon abriu a porta e nos permitiu passar. Ela deixou que eu tocasse sozinha na sala comum. Sou muito tímida para fazer uma apresentação como a que você fez no outro dia. Nós disparamos pelos corredores, ela me arrastando com tanta força que precisei me esforçar para acompanhá-la. Quando chegamos, sentei-me em uma das cadeiras velhas, com a almofada de couro desgastada até o metal abaixo dela. Ela rapidamente desempacotou e montou sua flauta. Decidi tocar Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune. Por favor, não seja tão crítico. Lembre-se, eu nunca tive qualquer aula com um professor de verdade. Eu mal podia acreditar que o ser humano mais bonito do mundo estava prestes a me oferecer um concerto privado. Vou começar, anunciou ela, levando a flauta à boca e inalando profundamente. Ficou claro o quanto ela era musicalmente competente. O que era mágico, porém, era o fato de que tinha ensinado a si mesma a tocar usando apenas livros. Não acredito que eu teria sido capaz de fazer tal coisa. A razão dela para pegar um instrumento em primeiro lugar era muito mais nobre do que a minha. Ela tocava porque era uma homenagem aos pais que perdera, uma maneira de se conectar com eles, mesmo que não estivessem mais ali. Fechei os olhos. A ressonância daquele edifício antigo, que um dia fora grandioso, garantiu que as notas dançassem agradavelmente pelo ar. No entanto, forcei o músico em mim a avaliar as tecnicalidades da música de Ellie, como solicitado. Notei que a respiração dela estava errática enquanto ela interpretava o trabalho de Debussy. Tirei minha caneta. Relaxe, levantei a mensagem. Ela ergueu os olhos, leu e tirou a flauta da boca. Escrevi mais uma vez. Lembre-se, eu sou apenas um garoto de 11 anos. Para meu prazer, ela riu e assentiu. Inalou o ar novamente e começou a peça desde o início. Dessa vez, as notas não estavam em staccato, e de repente entendi o benefício de viajar para o espaço sagrado que Monsieur Ivan descrevia. Quando ela terminou, levantei-me para aplaudir. Pare com isso, a segunda foi melhor, mas você tem razão, a primeira vez foi horrível. Eu balancei a cabeça. Você não precisa ser gentil.
Eu estava tão nervosa de tocar para você, Bo. Desde que você foi embora naquele dia, só consigo pensar em quanto eu queria impressioná-lo. Você fez isso. Eu estava secretamente emocionado que minha opinião significasse tanto para Ellie. Agora vou tocar minha viola. Sinto que toco a viola pior do que a flauta. Ellie levou um instrumento ao queixo e começou a tocar Dom Quixote de Strauss. Ela estava correta em sua avaliação. Tocava melhor a flauta, mas mostrava um potencial claro com a viola também. Quando terminou, certifiquei-me de que meus aplausos fossem tão arrebatadores quanto os anteriores. Não acredito que você é autodidata. Obrigada. Também não acredito, às vezes. Acho que é o resultado de horas de solidão. De qualquer forma, por favor, me diga o que você acha, Bo. Como posso melhorar? Nenhum dos dois é meu instrumento, mas tentarei dar dicas gerais. Comecei a escrever uma lista de truques básicos que aprendi durante meus estudos com Monsieur Ivan. Muito obrigada, Bo. Vou colocar tudo isso em prática. Ela examinou a lista. Você escreveu: pratique a posição do arco aqui. Pode me mostrar o que quer dizer? Caminhei em direção a Ellie e peguei seu arco. Então, fiquei atrás dela e peguei sua mão direita. Gentilmente, estiquei, virando a palma para que ficasse de frente para nós dois. Em seguida, aproximei o arco e o alinhei com a base de seus dedos. Assim? Perguntou Ellie. Eu assenti. Peguei o polegar dela e fiz com que apertasse a madeira de forma leve, mas firme. Então coloquei o dedo médio dela na posição diretamente oposta à articulação, apenas tocando o arco. É claro, a viola em si era muito maior do que deveria ser para uma criança tocar, pois pertencera à mãe de Ellie. Então, meus ajustes deviam parecer duplamente estranhos para ela. Ora, eu não sabia que estava segurando errado. Fiquei de frente para ela e continuei a mover seus dedos para a posição que eu treinara com Monsieur Ivan. Enquanto fazia isso, percebi seu olhar. Ela estava me encarando de um jeito engraçado, como se quisesse que eu fizesse algo, mas sem dizer o que era. Devo ter devolvido um olhar de perplexidade, porque Ellie riu. Então ela se inclinou e me beijou. Seus lábios macios pressionaram os meus, e meu mundo mudou para sempre. Vejo que terminamos nossa aula de música. Senti um calafrio ao me virar e ver Madame Gagnon espreitando pela porta aberta. Ela imediatamente guardou a viola no estojo e pegou a flauta. Então correu em direção à porta. Vou guardar isso no dormitório, Madame Gagnon. A mulher ergueu uma única sobrancelha em resposta, mas permitiu que Ellie passasse por ela e corresse para longe. Nós dois ficamos na sala comum e Madame Gagnon me lançou um olhar que poderia derrubar um cavalo em pleno galope. De repente, fui tomado por uma vergonha imensa. Ela dera uma permissão especial para que Ellie tocasse para mim, longe dos olhos das outras crianças, e deve ter parecido que eu estava abusando da bondade de Madame Gagnon. Peguei minha caneta às pressas e comecei a rabiscar um pedido de desculpa. Não escreva, apenas sente-se, disse Madame Gagnon apontando para uma cadeira. Estava convencido de que ela ia me dizer que eu não era mais bem-vindo no orfanato, o que, é claro, significaria que eu nunca mais veria Ellie. Em segundos, senti que meu mundo desmoronaria ao meu redor, e toda a minha esperança se transformaria em desespero. Eu me sentei e, para minha surpresa, Madame Gagnon fechou a porta da sala comum e se sentou diante de mim. Ela devia ter visto a expressão de terror nos meus olhos, porque, por mais incrível que parecesse, suas palavras foram reconfortantes. Ela está muito encantada por você, jovem monsieur. Espero que saiba como os corações das moças são frágeis. Você precisa ser muito delicado com eles. Eu assenti e ela continuou. Desnecessário dizer, se ouvir alguma coisa desse tipo outra vez, não hesitarei em lhe dar uma bengalada. Estou sendo clara? Sim, Madame Gagnon. Muito bem. Agora tenho algo para discutir com você. Venho trabalhando no Apprenti Doté nos últimos 20 anos e vi centenas de crianças passarem por suas portas. Sempre foi minha prioridade tentar encontrar novos lares para elas o mais rápido possível, mas nunca à custa de seu próprio bem-estar. Madame Gagnon fez uma pausa e respirou profundamente. Depois da guerra, enfrentamos um período muito difícil, sem recursos e com muitas crianças. Eu não tinha certeza de que seria possível alimentar tantas bocas, muito menos fornecer a todos medicamentos, cobertores, roupas e todas as outras necessidades para se manter uma criança. Foi uma situação extrema. Isso me obrigou a tomar algumas decisões difíceis.
Ela e seu irmão chegaram logo após a mãe ter sucumbido à gripe. Um mês antes, um casal rico do exterior me pedira para informá-los se o orfanato recebesse algum recém-nascido, pois eles não podiam ter filhos. Eu lhes assegurei que informaria e teria ficado muito feliz por conseguir que uma criança fosse diretamente para um lar amoroso. Mas aquele bebê tinha uma irmã mais velha. Em circunstâncias normais, eu não teria permitido a adoção, a menos que a família concordasse em acolher os dois. Acredito que irmãos que perderam seus pais precisam permanecer juntos. No entanto, como já mencionei, eu temia pelo futuro do orfanato, e tenho vergonha de dizer que permiti que a praticidade anulasse a moralidade. Resumindo, eu não deveria ter permitido que o irmão mais novo de Ellie fosse separado dela. A cada ano que ela passa aqui no orfanato, preterida pelas famílias, minha culpa aumenta. Ela lhe contou que toca os instrumentos para sentir uma conexão com os pais? Eu assenti. Talvez você consiga imaginar o quão perturbador isso soa para mim, quando sou a única responsável por tirar o verdadeiro elo da menina com seu passado, seu irmão mais novo. Quem levou o irmão de Ellie? Madame Gagnon baixou os olhos. Tenho certeza de que você não vai duvidar de que alguém tão atenta quanto eu mantenha registros impecáveis de cada criança que passa por nossas portas. Mas naquela ocasião, o casal que levou o bebê queria permanecer completamente anônimo, para que nunca descobrissem que o filho não era deles. Como falei, eu estava sob uma pressão terrível. Além disso, a família concordou em fazer uma doação substancial para o orfanato. Como dizem, a cavalo dado não se olha os dentes, mas, como consequência, Ellie não apenas está separada do irmão, mas também não tem nenhuma esperança de encontrá-lo. De qual nacionalidade era o casal rico? Escrevi na esperança de que pelo menos eu tivesse algo a dizer a Ellie se aquela conversa fosse mencionada. Sinceramente, não lembro. Enfim, agora que lhe dei um contexto, tenho um pedido. Eu não conheci uma alma mais gentil e sábia do que a jovem Ellie Leopine, nos últimos anos em que trabalhei aqui. Por que ninguém quis adotar Ellie? Muitos chegaram perto, mas acabaram desistindo. Se eu pudesse supor o motivo, Madame Gagnon balançou a cabeça. A família de Ellie, os Leopines, fugiu dos horríveis pogroms da Europa Oriental e emigrou para Paris. Você sabe o que é um pogrom? Eu assenti com tristeza. Meu pai sempre me falava da insanidade e da depravação da injustiça racial. Não sei se você está ciente, jovem, mas há rumores de um movimento crescendo na Alemanha, que pode muito bem ameaçar a segurança da população judaica. Os franceses têm consciência do poder do Estado alemão, após os horrores da última década. É possível, penso eu, que os adotantes não queiram trazer problemas para suas casas caso haja mais conflitos. Ela não foi adotada porque é judia? É especulação, mas acho que é possível sim. O irmão, como eu disse, o bebê foi levado para um novo país e registrado com um novo nome. De qualquer forma, naquela época, a mente do mundo estava em outro lugar. Não era um fator relevante. Enfim, seja qual for a razão, ela ainda está aqui, e eu sinto uma imensa culpa. Você a conhece há algumas semanas, mas fica claro que vocês têm uma conexão. Qualquer coisa que anime a vida da jovem alivia o fardo sobre a minha, então sou grata a você. Tentei abrir um sorriso, mas acho que ele saiu um pouco estranho. Eu estava nervoso com a fria Madame Gagnon sendo tão sincera comigo daquele jeito. Então, vamos ao meu pedido. Pelas minhas conversas com Madame Eveline, você tem aulas no Conservatório de Paris com Monsieur Ivan. O sonho de Ellie é estudar lá. Desde que foi capaz de erguer seus instrumentos, ela passou a tocá-los, aprendendo sozinha nos livros que eu conseguia através de doações para a biblioteca. Eu não tenho nenhuma habilidade musical, mas, ao longo dos anos, percebi que o talento de Ellie começou a se aprimorar. Pedi algumas vezes que ela tocasse para Monsieur Bodin em suas visitas, mas ela sempre se recusou, com medo de enfrentar as críticas. É uma grande conquista que ela tenha tocado para você. Foi um prazer ouvi-la. Diga-me, como alguém que entende de música, você acha que ela tem potencial? Um potencial infinito. Um leve indício de alívio atravessou o rosto de Madame Gagnon. Fico feliz por meu ouvido não estar tão fora de sintonia a ponto de não conseguir detectar uma boa musicalidade. Você acredita que ela é boa o suficiente para o ensino do conservatório? Sem dúvida.
Como tenho certeza de que você já imagina, as chances de Ellie de frequentar o conservatório são pequenas, por nenhuma outra razão além das altas mensalidades. Ela precisaria de uma bolsa integral, e eu entendo que isso é mais difícil do que encontrar diamantes azuis. Meu estômago se revirou diante da analogia de Madame Gagnon. Talvez você saiba do que estou prestes a lhe pedir, Bo. Eu me pergunto se você conseguiria convencer Monsieur Ivan a tomar Ellie como sua aluna. Fiquei tenso. Como eu conseguiria fazer isso? Quem pagaria? E se eu falhasse e Ellie soubesse disso? Monsieur Ivan ensina apenas violino, escrevi. Tenho certeza de que ele conhece alguém que poderia nutrir os talentos de Ellie. Dinheiro? Claro, eu tenho uma poupança com a qual tenho sido muito frugal ao longo dos anos. Acumulei um bom valor para a minha aposentadoria, mas não posso pensar em melhor uso das minhas economias do que ajudar a corrigir um erro pelo qual sou responsável. Madame Gagnon se calou e continuou a me olhar diretamente nos olhos. Por trás de sua postura rígida e figura de aço, senti que ela estava um pouco nervosa em relação à minha resposta. Claramente, seu remorso pelo que me relatara era genuíno, e depois de muitos anos, ela acreditava que eu era algum tipo de expiação para sua culpa. Posso tentar, Madame Gagnon. Ótimo, fico muito satisfeita. Nem preciso dizer que não informarei a Ellie sobre a tarefa secreta que lhe dei. Isso deve ficar entre nós dois até que tenhamos um resultado positivo. Obrigada. O alívio dela era palpável. Vou dar um jeito de recompensá-lo por seus esforços, jovem monsieur. Talvez a partir de agora, quando você vier nos visitar, tenha permissão para ficar sozinho com Ellie aqui ou em uma das salas, em vez de ficarem cercados por todo mundo. Meus olhos se iluminaram. Com o propósito de melhorar a musicalidade dela, é óbvio. Vou continuar a vigiá-lo como um falcão. Para minha surpresa, Madame Gagnon sorriu. Obrigada, Bo, você é um bom rapaz. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o canal.